As primeiras encarnações do humano foi com um carinha parecido com aquele ali da foto. Só que aquele carinha ali, ele tem uma diferença muito grande dos animais. Os animais, eles não são indivíduo. Esse cara aqui já era um indivíduo. O que eu estou falando? Você pega um balde de água, você tira uma gota de água daquele balde e salga ela. Depois você volta aquela gota para o balde. A água do balde vai mudar, porque aquela gota que ficou salgada vai mudar o conteúdo do balde. Vai mudar muito pouquinho, porque é só uma gota. Agora, quando é um indivíduo, não. O indivíduo salgou, ele está salgado, acabou, ele é indivíduo, ele não vai voltar para o todo, entendeu? Então a diferença do animal para o humano não está nos instintos que os animais mais desenvolvidos têm, o humano não tem, a inteligência que o animal está desenvolvendo, o humano tem. O que diferencia o humano do animal é a individualidade. Então, até ali era um princípio espiritual, não era um espírito ainda. Porque quando desencarna, volta para o todo. Todo dos cachorros, todo dos gatos, todo dos passarinhos. Cada um volta para o seu todo. Modifica aquele todo? Modifica. Charles Darwin constatou isso na evolução dos animais. Os macacos de milênios atrás são diferentes dos macacos de hoje. Agora, por que esse macaco que deu origem aos primeiros humanos se mudou tanto? Porque ele é indivíduo. Então, os macacos que continuaram recebendo espírito de animal, eles não eram indivíduos. Então, eles vinham, voltavam, e daqueles macacos que receberam espírito de macaco até hoje, houve uma evolução, sim, mas muito pequena. Como o exemplo da gota que eu dei para vocês. Volta para o todo, volta para a carne, volta para o todo, volta para a carne, e a modificação é lenta porque é um espírito coletivo. Agora, esse carinha aqui já tinha um espírito humano, então ele já era indivíduo. Então aí a mudança é muito rápida, entendeu? Salgou, está salgado, adoçou, está adoçado. E aí vai, entendeu? O que ele adquire é dele, é indivíduo, é individual, tá? A grande diferença, então, do humano para o animal. E esse cara aqui olhou para o céu, viu sol, viu lua, viu estrelas. Esse cara aqui começou a imaginar. Ele tinha todos os instintos, ele tinha alguma inteligência, e ele começou a imaginar o que é Deus. Então, o ser humano já tem uma noção de Deus desde essa época aí. Diria para vocês que esse cara aí era muito mais perfeito do que nós. O que diz o livro dos Espíritos? Que nós fomos criados simples e ignorantes. Na simplicidade e na ignorância que nós fomos criados, nós tínhamos os instintos, nós tínhamos a inteligência, nós não tínhamos o orgulho, nós não tínhamos a vaidade, a ambição, a vingança. Tudo isso nós adquirimos depois. Começamos a reencarnar em indivíduo, a gente estava mais próximo da perfeição. Quem falou isso foi Jesus. Aquele que não se assemelhar à criança não vai conhecer o reino do céu. Porque criança, porque não sabe nada, não. Você tem que se fazer tão humilde, tão inocente como uma criança. Isso tudo a gente já era quando a gente era meio macacão. Mistérios da criação. Para mim, quem explica melhor isso tudo ainda é o Gênesis de Moisés. Está na Bíblia. Moisés, você sabe, nasceu lá no povo hebreu, a moça não ia poder criar, pôs no cestinho, a princesa estava tomando banho, que menino lindo, levou para o castelo. Moisés foi criado no meio dos faraós e dos sacerdotes. Sabia tudo esse cara aí. Mas aí ele arrumou uma encrenca com um egípcio lá, houve um crime e ele deu linha. Ele fugiu para a beira do deserto, conheceu uma família de pastores, se apaixonou pela filha do pastor e constituiu família lá longe do Egito, lá naquela região lá. Só que esse cara aí, com todo o preparo que ele tinha a mediunidade desenvolvida já. E um belo dia ele viu lá uma chama, um fogo que não consumia. A plantinha parecia que estava em fogo, mas não queimava a planta, era alguma coisa espiritual. E esse espírito elevado falou com ele: volta lá para o Egito que você tem uma missão, tirar aquele povo lá da servidão. Então os egípcios tinham todo o conhecimento que nós estamos falando aqui. Esse conhecimento, não sei onde foi parar, provavelmente esse povo egípcio não está mais na terra,
há muitas moradas na casa do pai, deve ter ido para outro lugar. O que ficou aqui, ficou o povo que era escravo dos egípcios. Os escravos dos egípcios, que era o povo hebreu, não tinham o conhecimento que o Moisés tinha. Então o Moisés teve que arrumar uma forma de explicar os mistérios da criação para esse povo. Então ele inventou aquele negócio dos 6 dias, do 7º dia. Quanto durou o primeiro dia, eu pergunto para vocês? Não existia sol, não existia terra, um dia, então uma rodada da terra em torno do próprio eixo. Se a terra não existia, quantas horas tinha o primeiro dia? Então foi a forma que Moisés encontrou de explicar. Então Deus foi criando. Primeira criação foi faça-se a luz e a luz se fez. Com a ciência que desenvolveu, as pesquisas que foram feitas, eu acho que esse faça-se a luz aí está bem o Big Bang. Tudo que existe na natureza estava contido num ponto, houve uma enorme explosão e uma energia enorme foi liberada. Deus é eterno. Deus não teve começo, Deus já estava lá. As leis de Deus são eternas, não teve começo, as leis já estavam lá. Então, lei de gravidade, lei de atração molecular, atômica, magnetismo, todas essas leis aí já existiam. Essa energia toda que foi liberada, seguindo essas leis todas, foi condensando e formou a matéria. A matéria mais simples que nós conhecemos é o átomo de hidrogênio, um elétronzinho rodando em volta de um prótonzinho, coisa mais simples e mais abundante que nós temos na natureza. Isso já é matéria. Então aí aquilo que era energia, que era luz, que sei lá como definir o que surgiu depois do Big Bang, condensou muito daquilo que a gente não sabe o que é e formou a matéria. Determinadas condições de pressão e temperatura, hidrogênio com hidrogênio se fundem. É o que está acontecendo no Sol agora. Nós temos hidrogênio se fundindo com outro hidrogênio e formando hélio. Então a estrela nada mais é do que uma fábrica de gás hélio. E assim vai. Toda a lei da química, isso aqui não é aula de química, nós temos na natureza o urânio, por exemplo, com 92 elétrons, mas a origem é o hidrogênio. Foram acontecendo reações e reações e nós temos essa diversidade toda de matéria que nós temos aqui. Então o reino mineral foi criado primeiro. Parece que era uma grande nuvem, essa nuvem foi condensando, formou uma estrela no centro, o resto da nuvem foi condensando, formou os planetas. E um belo dia, esses planetas estavam rodando em torno da nossa estrelinha de quinta grandeza. Michuruca tem estrela muito superior no universo, a nossa é uma michuruquinha de quinta grandeza, e o nosso planetinha rodando em volta ali. Só que no início o nosso planeta era uma bola de fogo também. Mas na órbita que ele estava, nas condições que ele estava, ele foi esfriando, formou uma pequena crosta. Tudo isso daí está na Bíblia. O que a Bíblia diz? A água de cima se separou da água de baixo. Quer dizer que o nosso planetinha esfriou de uma tal maneira que a água que só existia em forma de vapor começou a chover. Tudo isso que a gente sabe de uma forma mais tranquila, mais bem bolada mesmo, está na Gênesis de Moisés. E na Gênesis de Moisés, quando tudo estava apropriado, então surgiu a vida. A vida que surgiu não foi assim não. A vida que surgiu foi o ser unicelular. A química se transformou numa química orgânica, naquelas condições, na lama dos oceanos, dos lagos, deu origem à vida. Essa vida unicelular, ela se reproduzia por meiose. Uma célula dividia no meio e duas outras células idênticas surgiam. E foi se dividindo, até que essas células absorveram o ferro e aí começou a surgir o sexo. Com o sexo, então, a reprodução passou a ser diferenciada, porque agora dois seres davam origem a um terceiro que era semelhante àqueles dois, mas era diferente. Então a diversidade da vida expandiu muito. E daí então saiu do fundo dos lagos, dos oceanos, os primeiros germes de vida, e sei lá se era lagarto, o que era. E o nosso planeta evoluiu barbaridade. Até que chegamos então no 6º dia. Vocês repararam, vocês já leram Moisés? Parece que não existia nada ali ainda, porque no 6º dia ele criou o homem à imagem e semelhança. Mas vocês repararam que está no plural? Nós o criamos à nossa imagem e nossa semelhança. Ninguém repara nisso. Senão que Deus não estava sozinho. Se não tinha criado ainda, quem que estava com Deus?
Não, é coisa para a gente pensar. O livro não está errado, o livro é muita sabedoria. Nós sabemos, por exemplo, que Jesus é o governador planetário desde antes da bola de fogo começar a esfriar, que formou o nosso planeta. Jesus já era o governador do planeta. Então as coisas não foram criadas do jeito que está no livro do Moisés. O Moisés encontrou aquela forma de explicar a criação para a gente. Mas a coisa é complexa, porque Deus não estava sozinho. Existia co-criadores junto com Deus, criando junto, porque ele falou, criamos a nossa imagem e nossa semelhança. Não quer dizer que Deus é semelhante a esse macaquinho aqui, não. Esse macaquinho aqui é semelhante a Deus. Que semelhança que ele pode ter com Deus? Na matéria, não, né? Deus jamais vai ter uma aparência dessa, né? Nem lá quando surgiu o primeiro humano, Deus era assim. Se a gente for na Bíblia, agora na parte do Evangelho, João fala isso. João fala que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então a primeira criação foi o Espírito humano, não foi o macaquinho. O Espírito humano que foi criado. Se a gente continua lendo a Bíblia, a gente chega no capítulo 2 da Gênesis. No capítulo 2, criado simples e ignorante, mas sabia que ia adquirir conhecimento. Quando adquiriu conhecimento, o que fez? Saiu fora de Deus, foi se esconder. Ficou com vergonha que estava nu. Que animal que tem vergonha que está nu, pô? Esse animalzinho aqui que adquiriu malícia, adquiriu tudo isso que nós temos hoje em dia, o orgulho, a vaidade, a ambição, tudo isso daí ele foi adquirindo, é o conhecimento. Aí Deus viu aquilo ali e falou assim, mas olha que coisa, a minha criatura fugiu de mim, está com vergonha de mim, está se escondendo de mim. Aí Deus o que faz no segundo capítulo da Gênesis? Providenciou um corpo com o pó da terra. Num sopro de vida, falou, agora você vai viver com o suor do teu corpo, você vai sentir dor, você vai ter problema, do pó viesse, o pó tornará, está tudo lá na Gênesis do Moisés. Então tem duas criações. Primeira criação, imagem e semelhança de Deus, foi criado o espírito humano. Segunda criação, esse espírito humano começou a reencarnar nos macaquinhos da vida. Então esse macaquinho aqui não dura 100 anos não. Ele veio do pó ele volta, mas é o espírito que está em evolução. Mistério da criação. É assim que o Espiritismo vê isso. É isso que está nos livros espíritas. Deus existe, não podeis duvidar. Isso é essencial, isso está na pergunta 14. Primeira pergunta é o que é Deus? Inteligência suprema. Se houvesse algo mais inteligente, esse algo seria Deus. Causa primária de tudo. Então tudo tem uma causa, as coisas não aconteceram por um acaso. Aquela musiquinha lá, o acaso vai, mentira, tá? O acaso só faz bagunça. Coisas organizadas como a evolução do ser humano é coisa de Deus, não é coisa do acaso não. Causa primária, tudo tem uma causa e o primeiro que originou isso tudo tem que ser Deus. Se existia alguma coisa anterior a Deus, essa outra coisa seria Deus. Mesmo assim não dá para a gente entender Deus. Perguntava do infinito e perguntava do eterno. E os espíritos respondiam de uma forma positiva aquilo que o Allan Kardec podia compreender também. Eles não dão de bandeja para ninguém não. Eles veem o que você consegue compreender e eles vão dando lance para você e captando o conhecimento. Kardec, muitos outros livros vieram revelando coisas que do Kardec para cá houve uma evolução muito grande da ciência, a inteligência do ser humano evoluiu muito. Então foi apresentando condições de outras revelações serem apresentadas. Chega uma hora que os espíritos falam assim, para vocês entenderem Deus, vocês vão ter que desenvolver um outro sentido. Nós temos 5 sentidos, né? Tato, audição, ouvido, paladar. Tem que desenvolver um outro sentido para compreender Deus. Parece que o pessoal que está se especializando na espiritualidade está desenvolvendo um 6º sentido. Não sei se eles vão conseguir compreender Deus. Eu ainda não compreendo. Continuo tentando entender Deus, o Criador, o Onipotente, mas não cabe na minha cabecinha ainda o que é Deus. Mas Jesus prometeu que um dia a gente vai conhecer, porque a gente vai desenvolver um sentido que nós ainda não temos. E quem fala isso no livro Grande Enigma é o Leon Denis. Há coisas que de tão profundas só se sentem, não se descrevem. Então estou eu aqui que nem um bobão querendo descrever Deus para vocês. Lamento, vocês não vão entender nada do que eu estou falando. Vocês vão ter que sentir Deus. Não dá para descrever Deus.
Concorda com Leon Denis? Deus é eterno, lógico. Alguma coisa que existisse antes de Deus seria Deus. Então Deus não teve começo. Alguma coisa que persistir depois de Deus é Deus. Então Deus não pode ter fim. Como que pode ser uma coisa não ter começo, não ter fim? Só pode ser assim, mas eu não consigo compreender como que é isso. Se tivesse mais que um Deus, ia dar rolo. Um ia querer fazer de um jeito, o outro não ia concordar. Deus tem que ser único. Para ser tudo perfeito como é, Deus tem que ser único. Imutável. Deus é espírito, imutável. Se Deus mudasse, se as leis de Deus mudassem, isso daqui era uma bagunça. Imaterial. A matéria muda. Se Deus é imutável, com certeza Deus não é matéria. Deus é espírito. Soberanamente justo e bom. Se houvesse algo mais justo que Deus, esse algo seria Deus. Se houvesse algo melhor, esse algo seria Deus. Todos tendemos à perfeição. Agora está falando conosco, tá? Nós éramos mais perfeitos do que somos hoje. Não estamos tão perfeitos porque com o livre-arbítrio fizemos o que fizemos e nos tornamos o que nos tornamos. Mas o nosso destino é ser anjos. Nenhuma ovelha do Pai vai se perder. Tem ovelhinha que está vivendo como lobo. Aí sinto muito, vai sofrer, vai viver na selva. A vida de lobo não é fácil não, gente. O dia que resolver ser ovelha, nenhuma ovelha do Pai vai se perder. Deus nos proporciona os meios em várias existências corpóreas. Não tem tempo marcado para isso não. Tá bom? Tá tranquilo?